Bom, aquilo que eu tenho dito, e infelizmente é verdade, a taxa de desemprego hoje em Portugal é, na prática, uma incógnita. Porquê? Porque nós podemos conhecer aquelas pessoas que já estão efetivamente em desemprego, pronto, e esse é um número. Agora a questão que se coloca é, dos muitos milhares de trabalhadores que ainda estão em layoff, quantos é que desses que estão em layoff vão regressar rapidamente ao mercado de trabalho ou vão passar diretamente do layoff para desemprego, justamente porque as suas empresas não conseguem regressar ao mercado em tempo, enfim, num tempo razoável, não é? Se é que há algum tempo razoável para isso, que todo o tempo não é razoável. E, portanto, nós temos de deixar passar mais alguns meses, ver que a economia portuguesa estabilize na instabilidade, mas estabilize face à pandemia, e então é que nós vamos conhecer efetivamente qual é o resultado desastroso, seguramente, da pandemia em termos de desemprego. Aquilo que é importante neste momento, o mais relevante, é efetivamente Portugal ter um programa de recuperação económica. O PSD já disse que dará o seu contributo e, portanto, até ao fim do mês de setembro nós apresentaremos o nosso programa, as nossas propostas de programa de recuperação e de relançamento da economia, sendo que estamos todos condicionados, estamos nós, está o Governo, está toda a gente condicionada também, pela possibilidade de haver aquilo que se chamava uma segunda vaga e que desta forma acho que já nem se deve chamar segunda vaga, porque infelizmente isto tem estado num contínuo, ora sobe, ora desce, e portanto se nós chegarmos a outubro, novembro, na entrada do inverno, mais propriamente em novembro, e subir mais do que aquilo que às vezes tem subido agora nestes dias de verão, bom, a situação ainda é mais difícil e mais complicada de recuperar. Agora, isso não invalida o que eu estou a dizer. Nós temos de ter um programa sustentado de recuperação económica, muito assente no investimento e muito assente na exportação ou então na substituição de importações, que para este efeito é mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, isso é o que nós temos de fazer, porque vai haver um momento, ou estamos a chegar a um momento, em que por mais vontade que nós queiramos ajudar as pessoas, elas só serão verdadeiramente ajudadas se a economia começar a recuperar. Não há outra forma. E temos de estar apostados nisso e, em paralelo, naturalmente, prestar os apoios sociais que o país está em condições de poder dar às pessoas. O Primeiro-Ministro disse que se no inverno, outono e inverno, houver essa segunda vaga, nem as escolas vão fechar totalmente, nem as empresas também vão fechar totalmente. Portanto, as pessoas, de alguma forma, e Portugal também já estará preparado para o que aí vem, já não é apanhado desprevenido como foi em fevereiro, março. Concorda com essa posição? Bom, aquilo que eu penso que todos temos consciência é que Portugal não aguenta, já disse isto também há pouco tempo. Portugal, se tiver outra vez um problema de Covid mais sério do que aquele que tem neste momento, mais idêntico àquilo que teve no início, a economia portuguesa não tem condições de fazer aquilo que foi feito em março, que é pura e simplesmente encerrar e pôr toda a gente em casa. Não aguentamos, porque se isso for feito, depois os apoios sociais que se reclamam para as pessoas, pura e simplesmente não existirão, porque não havendo produção não é possível. Não havendo produção nós podemos viver de empréstimos dos outros, mas tudo isto tem um limite, porque depois esses empréstimos são para pagar e depois lá mais à frente é absolutamente desastroso. Portugal não tem condições de fechar outra vez as portas como fechou em março. E, portanto, é evidente que nós temos de criar condições para que a economia não pare. Ela pode depois não crescer como nós gostaríamos, mas pelo menos não pare como parou, e devemos efetivamente utilizar os conhecimentos, entretanto, adquiridos, técnicos do ponto de vista da saúde pública, para conseguir uma resposta à pandemia mais eficaz do que aquela que foi em março e abril, porque aí efetivamente não tínhamos essa experiência, e hoje quer os serviços sociais, quer muito principalmente os serviços de saúde e a autodefesa pessoal, tem naturalmente de vir para a primeira linha, porque isso para mim é claro. Se não morremos da pandemia, morremos depois da cura, quer dizer, não é possível. A economia portuguesa não aguenta, e mesmo economias mais poderosas poderão aguentar mais,
Mas tudo isto tem um limite, as pessoas têm de trabalhar, nós temos de produzir para consumirmos todos nós, para nós produzirmos e consumirmos o que os outros produzem, que é assim que a economia funciona e enfim, que o trabalho dá ao nosso sustento. Voltando ao desemprego, não teme que o número possa ser bastante superior a estes 407 mil inscritos, uma vez que há inativos que não são contabilizados? Isso aliás é um problema crónico, mas aquilo que eu estou a referir é que o número é alto, mas o número é mais alto que esse de certeza. Quanto é o número, nós não sabemos, porque, repara, a quantidade enorme de pessoas que estão em layoff, não é? Que ainda estão em layoff, dessas, quantas é que vão passar do layoff para o mercado de trabalho, ou seja, no sentido que a sua empresa vai abrir totalmente e arrancar em pleno, e quantas é que vão para o desemprego, porque a sua empresa não vai conseguir subsistir, porque não tem mercado. Portanto, repare, imagine, o setor do turismo é de longe o setor mais afetado, mas depois todos os outros setores que são fornecedores do setor do turismo também estão afetados. Algumas empresas desses setores aguentam, outras poderão não aguentar. E, portanto, nós hoje não sabemos. Isto aqui, não sabemos mesmo. Portanto, isto nem é uma defesa, nem um ataque ao governo deste país ou de outro país qualquer. Não sabemos. E, portanto, temos, naturalmente, a taxa de desemprego como uma incógnita. Daqui por algum tempo, admito eu, que daqui por 2, 3 meses, podemos ter digamos, um número mais aproximado daquilo que será a realidade, que será sempre muito má. É evidente, não é? E por isso eu dizia que não vale a pena, digamos assim, estarmos excessivamente preocupados com o número ser um pouco mais alto ou um pouco menos alto. Ele vai ser seguramente alto e por isso temos de nos preparar para um número alto. Se ele depois é mais 3 ou 4%, isso é indiferente. Vai ser muito e temos de nos preparar e temos de ter um programa. No setor do turismo, ontem o Primeiro-Ministro sugeriu que alguns desempregados desse setor poderiam reforçar o apoio social em lares de idosos e outras instituições do género. Parece-lhe uma boa ideia? Vamos lá ver. Aquilo que eu direi é uma coisa parecida, mas não exatamente a mesma coisa. Ou seja, é evidente que vai de haver reconversão de trabalhadores. Trabalhadores, principalmente, que estão no setor do turismo, vão ter de se reconverter para outros setores. O Primeiro-Ministro diz para o setor social, eu não digo para o setor social, digo para os setores da economia que se venham a revelar como necessários, que vão fazer procura de mão de obra, está a ver? Portanto, alguém que trabalha no setor do turismo, que necessariamente vai abrandar, vai ter de se reconverter, vai ter de ter apoio em termos de formação profissional para ir para um outro setor. Para o qual? Para aquele que fizer procura, para aquele que entretanto for dinâmico e precisar de mão de obra. O setor social de momento precisa, até porque aquilo que nós temos ouvido e os descalabros que temos aí em alguns lares, precisa. Mas isso é uma questão de ordem conjuntural. Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do futuro, aquilo que as pessoas desses setores têm de compenetrar efetivamente é que no futuro nem todas vão conseguir trabalhar no mesmo setor que trabalharam até agora e vão ter de trabalhar provavelmente noutros setores. Mas isto também, deixe que me diga, que é sim, infelizmente por causa da pandemia, mas todos também nós sabemos que no futuro, e falo principalmente para aqueles que hoje têm 20 ou 30 anos de idade, naturalmente que no futuro isto vai ser diferente do que foi no meu tempo, em que nós podíamos ter um emprego para a vida. Não vai haver empregos para a vida, todos os trabalhadores vão ter de se reconverter, todos os trabalhadores vão ter de estar aptos a aprender, porque a economia vai ser cada vez mais dinâmica e nós vamos todos ao longo da nossa vida, menos eu pela idade, mas os mais jovens vão ao longo da vida ter de se transformar e se reinventar muitas vezes para se aguentar no mercado de trabalho. A pandemia veio acelerar isto agora, neste momento, relativamente a um setor muito específico. Doutor, relativamente a Reguengos e relativamente à tal teia, sobre a teia que falou que existe uma teia socialista, quer especificar, quer explicar melhor? Aquilo que me é explicado pelos setores do PSD no Alentejo, não é? Que conhecem e estão in loco na situação que eu não estou, é que em Reguengos acaba por haver PS metidos em todo lado. Os PS estão na Câmara, estão na Misericórdia, estão nos lares, estão aqui, estão acolá, e que, portanto, acaba tudo por se fechar dessa maneira. E, portanto, nós vamos ver isso com mais atenção. Eu não estou em Reguengos, estou a falar por aquilo que o PSD, o PSD de Évora, o PSD de Beja, me falam, mas acho que isso deve ser visto com atenção, porque não é normal que assim seja, não é que seja uma coisa muito hegemónica do ponto de vista político, e deve ser mais plural. Doutor, agora outro tema completamente diferente. Continua a acreditar que não há racismo em Portugal? Eu já falei sobre isso muitas vezes.
E, portanto, no quadro atual não há ambiente para se falar de uma forma ponderada, de uma forma sensata, de uma forma equilibrada. Quando tudo acalmar e houver espaço para se debater efetivamente o tema com calma e ponderação, cá estarei outra vez. Enquanto for esta gritaria, não tenho condições para poder falar direito. Deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta. Eu penso que não comentou ainda a entrevista da Ministra do Trabalho e da Solidariedade ao Expresso, que, como sabe, provocou alguma polémica. O Primeiro-Ministro já saiu em defesa da Ministra. Acha que o caso deve ter algum tipo de consequência política? Nós vamos chamar, ou já chamamos a Ministra ao Parlamento, vamos ver as respostas que a Ministra dará no Parlamento e em função das respostas que a Ministra der no Parlamento e da evolução da situação em Reguengos, nós teremos uma posição relativamente a isso. Para já não tenho nada a acrescentar relativamente a tudo o que já dissemos. Muito obrigado. Obrigado.